Teremos hoje uma palestra do Ricardo Bezerra, teremos um coffee break, teremos também uma aula com o professor Herbert Reis sobre contratos de compra e venda, tá? Técnicas nos contratos de compra e venda, tá? E vamos falar também um pouquinho sobre as novas modalidades de locação. No ensejo nós vamos fazer sorteios de livros, sorteios de cursos, sorteios até de academia, que me andaram me falando. O carnaval está chegando, então acho que é bem necessário. Então, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês. Gostaria de agradecer imensamente o pessoal do Sentido Único, que está organizando esse evento. Gostaria de agradecer aos funcionários do CRES, que estão aqui dando todo esse apoio. Sem esse pessoal, jamais estaria acontecendo esse seminário, que é justamente para vocês, para a qualificação de vocês. Tá joia? Espero que vocês gostem. E eu queria chamar aqui, para abrir esse seminário, o professor Ricardo Bezerra, apresentador do programa Flash Imobiliário, diretor da Lopes Imóveis, que para mim é das imobiliárias que mais vende aqui. Só pelo sorriso dele você já vê que ele está vendendo muito, tá? Então, professor, a casa é sua. Salva de palmas, pessoal. Boa noite, pessoal. Vou procurar ser breve, objetivo e mostrar aqui um pouquinho das perspectivas de mercado para 2020. Então esse é o índice verdadeiro do mercado imobiliário de Fortaleza. Ele em dezembro cresceu 0,03%. Está aqui por zona de valor, por bairro. Olha como é que a gente mede o negócio. O bairro, vamos dizer aqui, eu estou sem óculos aqui, mas está aqui, ó, o Meireles caiu 0,13%. Em compensação, o Cambeba subiu 0,34% e por aí vai. Aí a gente tira uma média e a gente compara com os outros índices, né? A gente compara com os outros índices. Esse aqui foi dezembro, foi o pior índice, nosso índice do mercado imobiliário, que a gente mede as tabelas de preço das consultoras, e aqui anualizando, também foi o pior índice. Mas nós não ficamos negativos. O índice ficou 2,54% positivo. É totalmente diferente da informação. Eu não vou dizer que o parâmetro que a pessoa usou lá, que a empresa usou, está errado, mas usou o parâmetro impreciso, incorreto. Porque o certo é medir a construção civil. E por aí vai. Aí aqui nós analisamos o nosso índice ao longo dos últimos 5 anos. É isso, Maguinho? Desde 2015 até 2019. Para a gente ver como é que esse índice se comportou ao longo de cada ano. Até essa informação a gente dá para os caras. Mas olha como é o mercado em relação aos lançamentos. Em 2015, foram 22 lançamentos, excluindo Minha Casa Minha Vida, tá? Como eu não media Minha Casa Minha Vida em 2015, eu não posso falar. Mas olha aqui o médio alto. 22 em 2015. Aí em 2016 começou a desgraceira para a indústria da construção. Caiu para 13. Caiu pela metade praticamente. 2017 caiu um pouco mais, para 10. 2018 caiu para 8. E esse ano passado foram só 5, compadre. Dos quais, dos 5, 2 são J-Smart, empreendimentos pequenos. Por isso que não tem lançamento. Se não tem lançamento, não tem emprego gerado, né? Não tem movimento de mídia. É ruim para o mercado. A gente está vendendo estoque há mais de 3 anos, só vendendo estoque, tá? Essa é a realidade do mercado imobiliário do Ceará. Somente 5 lançamentos do segmento de médio e alto padrão em 2019. Claro que Minha Casa Minha Vida lançou mais. Vendas em dezembro do residencial vertical sem o Minha Casa Minha Vida. Residencial vertical é a base do mercado, são os prédios de apartamento. O que é que foi vendido em dezembro? Aí não foi só pela Lopes, foi pelo mercado todo. Você vê que em dezembro foi um mês melhor do que o mês de novembro. Vendeu mais do dobro do que o mês de novembro. O mês de dezembro foi fantástico. Foi 41% acima em unidades e mais de 100% em VGV. Porque houve um lançamento de alto padrão que vendeu muito. 42 unidades somente no mês de dezembro. Isso é um produto da Diagonal, que nós vendemos o terreno, nós vendemos mais de um terço do prédio. Ok? Então esse aí foi o resultado. Aí aqui, ó, por segmento econômico, médio, segmento médio, e aqui a gente dá o distrato. Olha aqui, ó, segmento médio. O que é o segmento médio?
Segmento médio são apartamentos de 350 a 700 mil reais. Foram vendidas 62 unidades, voltaram 16 e o estoque é 1.945 unidades. Tá? Hã? Não, isso aqui é de dezembro. O de hoje nós só vamos mostrar na segunda semana de janeiro. O atualizado, de fevereiro. Aí está aqui, ó, por bairro. Olha como o estudo é detalhado, ó. Vendas por bairro, estoque por bairro. Qual é o estoque do residencial? O maior estoque do residencial vertical? Vale R$1. Qual é? Guararapes. Sabe quantos apartamentos tem no Guararapes para vender? Apartamento, estou falando de sala não. 1.190. Ó, contar até 10 demora, né? Ó. 1, 2, 3. Agora conte 1.190. E veja que isso é um apartamento, é uma venda. Quanto tempo demora? E por aí vai. Aqui é por tipo de apartamento, ó. Quantos apartamentos foram vendidos até 49, de 50 a 70? Para ser rápido eu vou passar aqui. E aqui está o resumo. O estoque começou com 3.814 unidades. O estoque todinho de apartamento em Fortaleza, sem contar o Minha Casa Minha Vida, é de 3.000, começou com 3.814. Foram destratadas, eu estou lendo aí, é 30 ou é 80, Maguinha? Foram destratadas 30 unidades. Foram lançadas mais unidades, 32. E foram vendidos 139 unidades. O estoque caiu 2%. Hoje, nós temos 3.737 unidades de apartamentos, sem contar o econômico Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. Qual é a velocidade de vendas? VSO é a velocidade de vendas. Velocidade sobre o estoque, sobre a oferta. 3,58%. Essa velocidade aumentou 43% acima de novembro. Significa o quê? Que nós precisamos de quanto tempo para vender o estoque? Pega 100 e divide por 3 ponto alguma coisa. Você vai ver que 26 meses, mais ou menos, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, é o que nós precisamos para vender o estoque, se nada for lançado. O estoque acaba em mais de 2 anos. Nossa velocidade é baixa, comparado com São Paulo, que já está bombando. Nossa velocidade é baixa. Mas essa velocidade, ela já chegou a 1,5%. Ela está aumentando essa velocidade, tá? Aqui os distratos. Em dezembro, houve 30 distratos, ou seja, abaixo da média. A média é 61 distratos por mês. Caiu pela metade, isso é um bom sinal. Sinal que os clientes não estão mais distratando. Sério. Sabe qual é a diferença do corretor, das pessoas, entre as pessoas, não é nem do corretor, entre as pessoas? É que tem os abestados, que tudo é ruim, e tem aqueles que acreditam no seu trabalho, que eu chamo de esperto no bom sentido. Por isso que eu digo e vou mostrar para vocês que 2020 vai ser o ano, já está sendo, hein? Já começou com gosto de gás. Esse ano vai ser o ano da redenção do mercado imobiliário. Quem não ganhou dinheiro, se prepare, porque se não ganhar agora, pode mudar de ramo. Porque esse ano é o ano do corretor de imóveis, é o ano do mercado imobiliário. Aí, ó. Vamos em frente. E aqui é analisando o ano todinho. O estoque caiu, Maguinho, tu tem que aumentar essa letra, macho. Caiu 14,5% em 12 meses. Uma média de venda de 143, uma média de estoque de 4.061. O fato é que nós temos um estoque hoje de 3.737 unidades desse produto, que é um produto de apartamento, que é o residencial vertical. E em VGV, vamos dizer que aparecesse aqui um sheik árabe, eu quero comprar os apartamentos que está à venda nas construtoras de Fortaleza, tudinho, sem o Minha Casa Minha Vida. Eu digo, meu amigo, faça um chequezinho aí de 2.715.000, eu tiro o desconto médio, que é 20 e poucos %, vai dar mais ou menos 2 bilhões. Faça um cheque de 2 bilhões e você leva todos os apartamentos que estão à venda em Fortaleza. A dificuldade hoje da venda, a maioria do estoque está pronto. 82% do estoque de Fortaleza, desses quase 4.000 apartamentos, ou eles estão em conclusão, que entrega agora em 2020, ou eles já estão prontos para morar. Nós estamos falando aí de quase mais de 3.000 unidades já estão prontas para morar, contra apenas 18% que estão em início de obra ou em estágio avançado de obra. E aqui você tem
por bairro, por zona de valor que a gente chama, o que é que está na planta, o que é que está avançado, o que é que está em conclusão, o que é que está pronto e o total. Então, o mercado de dezembro não foi bom para Minha Casa Minha Vida, foi 12% abaixo de novembro. Caucaia foi a região que mais vendeu, seguida de Maracanaú. Qual o detalhe que vocês olham aqui, ó? Não tem distrato, né? Distrato é 0. Tem um distratozinho aqui, da Caucaia, mas por alguma coisa circunstancial. Mas via de regra, o distrato é 0. Por quê? Porque o cara só considera a venda quando tu assina com o agente financeiro, com o banco. Então aí não cai mais. Então tá aí o mês de dezembro. A velocidade de venda você vê que ela é muito maior do que a velocidade de venda do médio alto, 4,2, mas essa velocidade já chegou a mais de 10% ao mês. Sabia, Oliveira? Mais de 10%. Sabe qual é o motivo dessa velocidade ter caído? Oferta. Chegou tenda, a direcional multiplicou por 2, veio a diagonal com a ficta, a MRV ficou chateada e resolveu lançar muito mais, e aí o mercado caiu a velocidade de venda. E aqui o resultado geral. Aí você pergunta assim, todo mundo liga para a gente de fora para entender o mercado de Fortaleza. Aí o pessoal pergunta, qual é o tamanho do mercado de Fortaleza? Qual é o tamanho do mercado de Fortaleza? Eu disse, está aí, ó, o mercado de Fortaleza, com Minha Casa Minha Vida, vendeu 2 bilhões. Eu me lembro que sem o Minha Casa Minha Vida, em 2013, a gente vendia 4,5 bi. O mercado de hoje, ele vende menos da metade do que vendia em 2013. Eu estou falando de valores nominais. Se você colocar a inflação, é muito maior a desgraça, né? Isso aqui com Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o nosso estoque, aí muitas pessoas perguntam, qual é o tamanho do estoque de Fortaleza? Quantas unidades tem, incluindo Minha Casa Minha Vida? 9.790 unidades. O estoque aumentou, porque teve o lançamento do Minha Casa Minha Vida, aumentou. Qual é o valor desse estoque? 4 bilhões. Hoje o nosso estoque é do tamanho do que a gente vendia em 2013, né? São quase 10 mil unidades que Fortaleza tem em estoque. O estoque que está diminuindo é o de apartamentos do médio alto, mas o estoque de Minha Casa Minha Vida está aumentando, tem a tendência a aumentar mais. Vai ter, os lançamentos vão voltar em Fortaleza. Foi um estudo que nós fizemos, nós vamos mostrar aqui para vocês. Agora em 2020 nós vamos ter 2,8 bi de novos lançamentos. Ora, se o mercado todinho de Fortaleza é de 4 bi, então nós vamos lançar em 2020, Apolo, quase 2/3 de todo o mercado, de todo o estoque de Fortaleza. Então os lançamentos que estavam, que a gente perguntar quando é que vão vir, chegaram agora em 2020. Em especial no segundo semestre. Está aqui o estudo. Nós fizemos um estudo, cadê o resumo? No final? Nós fizemos um estudo construtora por construtora, peço até para não tirar foto, tá? Construtora por construtora, tá aí de uma por uma, até chegar aos 2,8 bi e a 7.539 unidades. Tá aqui os lançamentos por tipo, por tipologia de produto, e tá aqui o resumo. O resumo é, das 62 construtoras que a gente mede, 29 confirmaram que vão lançar. São 46 lançamentos, 46 empreendimentos, 7.539 unidades, VGV é de aproximadamente 2.814, lançamentos por segmento, 34 lançamentos no segmento médio-alto, que é nosso mercado, e 12 no segmento Minha Casa Minha Vida. São 4.093 unidades no médio-alto e 3.446 no Minha Casa Minha Vida. 2,1 bi, ou seja, a grande maioria desse VGV é no médio-alto. E aí tem as top 3 construtoras, etc, etc, etc. Ou seja, o mercado voltou a lançar em 2020 e isso é ótimo para a gente, porque você calcula aí 2,8 bi, joga aí 4% de comissão, você vai ver que tem mais de R$500 bilhão só de comissão esse pessoal pagar para a gente aqui em 2020. Tá? Então 2020, Oliveira, o mercado vai bombar de novo, já começou bem, mas o segundo semestre ainda vai ser melhor do que o primeiro semestre. E é sempre um prazer conversar com os corretores, porque talvez alguns aqui, estou vendo vários rostos, Marcinha sempre está com a gente aqui,
e talvez alguns até já tenham presenciado essa palestra nossa, isso que a gente conversa, mas como o Apolo falou, a gente roda o Ceará pelo Cresce, a gente já teve em Sobral, já tivemos em Iguatu, temos aí já outras ideias, e é impressionante, senhores, o quanto que esta questão aqui é preocupante no dia a dia do mercado. E essa palestra tem tudo a ver, logo após a palestra do Ricardo, logo após as informações do Ricardo Bezerra, porque é justamente neste momento em que o mercado está, vamos assim dizer, ensaiando ou já de chuteira calçadas para entrar em campo no segundo tempo já movimentado, é que a gente precisa tratar bem isso aqui. E, infelizmente, nós que estamos lá do lado dos processos, a gente vê o quanto que contrato mal feito faz com que lides jurídicas que não eram para ir para o judiciário terminam indo. Tá? Então, sempre a gente bate muito nisso. É claro que contrato termina sendo alguma coisa feita a advogado? Não. Porque quem recebe o cliente, quem mostra para ele, na verdade, as condições iniciais da compra e venda do imóvel, quem até negocia, na grande maioria das vezes, sem sequer a presença de qualquer advogado na mesa, são vocês, somos nós. Então a gente precisa pelo menos ter ideia de cláusulas simples e básicas que a gente pode ou não colocar no contrato. E se colocar, o que é que ela repercute? O que é que ela traz de prejuízo ou de benefício para os nossos clientes? Eu sempre abro as minhas palestras falando sobre contrato, principalmente a promessa de compra e venda. E aqui não se preocupe com o slide, eu passo o slide para vocês, tem várias informações, talvez eu siga aqui um pouco, até porque aqui é uma coisa mais concentrada, mais rápida. Sintam sempre a vontade de interromper na hora que quiser, levantar e me perguntar na hora que quiser, a dúvida tem que ser na hora. Tá? Eu sempre abro isso aqui colocando o exemplo simples do seguinte: a grande maioria dos contratos que caem lá na nossa mesa que a gente está discutindo, ele tem lá numa cláusulazinha, segunda ou terceira, da parte do preço, alguma coisa referente ao arrependimento, dizendo que aquele que desistir, se for o vendedor, vai ter que devolver o sinal em dobro, se for o comprador, vai perder o sinal. Aí quando é lá na cláusula sexta, sétima, oitava, coloca assim: o presente contrato é celebrado em caráter retratável e revogável. Afinal, pode ou não pode desistir desse contrato? Eu sei que o senhor Oliveira, cidadão experiente no mercado, conheci o senhor Oliveira locando, eu sei que você não vai lembrar de mim, mas loquei lá na imobiliária do senhor, minha primeira sala, lá no Beira-Mar Trade Center. Loquei meu primeiro escritório, foi lá no Beira-Mar Trade Center, eu fui locar na imobiliária do senhor há algum tempo atrás, tem 15 anos de formado. Achou graça, tendo a certeza de que isso não pode ser aplicado, mas eu tenho certeza que também achou graça por saber que isso existe, e por demais, porque na verdade esse negócio de cláusula de retratabilidade e revogabilidade, está com uns 3 anos para cá que alguém leu isso em algum canto e achou bonito e taca isso em tudo que é contrato. Não tenha dúvida disso. Colega advogado, não tenha dúvida disso, é verdade. Colega advogado, já dizia o filósofo, ado, cada um no seu quadrado. Mas infelizmente não é assim. A gente sabe que tem colega que não é da área imobiliária, mas se sente à vontade de celebrar um contrato ou minutar um contrato e comete uma gafe dessa. Tá? E na verdade, inclusive, a gente não tem sequer a ideia da consequência, na grande maioria das vezes, qual é o benefício e a quem traz o benefício de uma cláusula de retratabilidade e revogabilidade. Porque o padrão que a gente tinha na cabeça, ou que até o próprio código traz, do 417 ao 420, os artigos aqui vocês não precisam ter na cabeça, é trazer uma penalidade para aquele que desiste do contrato.
é trazer uma penalidade para aquele que se arrepende. Existe até uma diferençazinha que a gente pode já tratar. Mas é essa a ideia do famoso sinal, que geralmente está compondo ali do preço. Geralmente vem na cláusula segunda, a cláusula primeira é do objeto do contrato, a cláusula segunda vem do preço pago. Será o presente contrato no valor, será pago o preço de R$800 mil, pago da seguinte forma: A, 800, 80, 100, 150 como sinal princípio de pagamento. B, restante na escritura, saldo financiamento bancário, ou então vai ter alguma parcela intermediária e o restante através de financiamento bancário. Aí logo embaixo vem parágrafo 1º. Arrependendo-se do negócio, desistindo-se do negócio, o comprador, este perderá o sinal dado. Tal. Nada mais é isso do que uma penalidade, é verdade. É possível colocar no contrato? Claro, deve. Inclusive, a gente defende que toda obrigação contratual que não tem penalidade é letra morta. Se eu digo para alguém, se eu estabeleço um contrato, uma obrigação para alguém e não digo qual vai ser a penalidade se ele não cumprir, o cidadão tem que desocupar o imóvel em 30 dias após a assinatura do presente contrato ou após a compensação do sinal. Perfeito, e se não desocupar? Então, se eu não trouxer alguma coisa no contrato de penalidade, essa cláusula fica sem aplicação. Então, arras, sinal e a perda do sinal, seja pelo vendedor, seja pelo comprador, isso é necessário? É. Extremamente necessário. Agora, é incompatível com a irretratabilidade e revogabilidade. Eu posso aplicar uma multa no contrato no caso de uma inexecução, quando eu coloco a irretratabilidade, por algum motivo alheio à vontade das partes, mas nunca pelo arrependimento. Então, para a gente já sair daqui fixado, arrependimento é absolutamente incompatível com irretratabilidade e revogabilidade. Irretratabilidade e revogabilidade está dizendo para você, não pode desistir. Eu não posso desistir, perfeito, mas pode acontecer algum fato que me impeça de cumprir o contrato. E na medida que acontece esse fato, eu posso estipular uma multa. Por uma multa que é muito comum de ser arbitrada, hoje talvez não, porque hoje todo mundo está querendo vender, então há um pouco até de flexibilidade, mas no mercado um pouco mais aquecido, qual é uma multa que é muito comum de ser colocada para o comprador? A não obtenção do financiamento bancário. Beleza, você vai comprar meu imóvel de R$500 mil, você vai me dar 50, o resto no financiamento bancário? Você tem 60 dias para pagar. Ok, irretratável e revogável, você não pode desistir. Ok, foi lá no banco A, não conseguiu financiamento, 45 dias. Foi lá no banco B, não conseguiu aprovar, 60 dias. Já estou com 90 dias, não consegui aprovar financiamento, quero rescindir esse contrato. Essa multa é válida para ele? Sim. Eu botei que o contrato era irretratável e revogável, ele não desistiu, mas ele não conseguiu concluir o contrato, não conseguiu concluir uma obrigação que era dele. Vou aplicar a multa com a perda de quê? Do sinal dado. Absolutamente perfeito. Não houve uma desistência, houve uma impossibilidade de cumprimento de contrato. Quando é para o vendedor, vamos supor que aconteça um fato que de repente o vendedor naquele momento não possa mais cumprir com sua obrigação contratual. Vamos para o exemplo mais clássico de toda a literatura. O bem perece. Você me vendeu uma casa e a casa caiu. Literalmente. Você, vendedor, não tem como cumprir o contrato para comigo. Mas se eu tiver colocado lá que, por algum motivo, se você não conseguir cumprir o contrato, você iria me pagar uma penalidade, a penalidade vai ser aplicada. É claro que neste caso, a gente não fez previsão de caso fortuito, força maior, que aí poderia isentar a possibilidade de aplicação de penalidade. Mas então veja, arrependimento é diferente de inexecução de contrato. Por que eu estou batendo muito nisso, senhores? Porque a cláusula de retratabilidade e revogabilidade, ela só favorece uma pessoa no contrato, o comprador.
A cláusula de retratabilidade e revogabilidade só favorece ao comprador. Você tira do seu vendedor a possibilidade de ele se arrepender do contrato. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, conforme o 1417 e o 1418 do Código Civil, o 1417 diz assim: será celebrado promessa de compra e venda, que, se não for pactuado arrependimento, é conferido direito real ao promitente comprador. Explico já o que é isso. Na cláusula, na 1418 diz: conferido direito real ao promitente comprador, caso ele não consiga a transferência do imóvel, poderá depositar o preço pago e terá adjudicado o imóvel para si. O que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer que se eu assinei, eu comprador, comprei o imóvel, R$500 mil, irretratável e irrevogável, dei 50 mil de sinal. O cara procurou o Ricardo, uma águia, e o Ricardo disse assim: cara, tem gente que paga 700 nesse teu imóvel. Quanto foi que tu vai perder de sinal? Não, vou perder 50. Beleza, vale a pena tu perder, a gente faz outro negócio. Desiste do contrato. Aí o cara puxa o contrato. O vendedor está querendo desistir. Aí o vendedor olha para o contrato e diz: é irretratável e revogável. Lascou, não pode desistir não. Mas tu vai fazer um bonecagem com o comprador. O que o comprador faz? Se é irretratável e revogável, senhor vendedor, eu, comprador, vou depositar o que falta, e o juiz é quem vai me dar a propriedade, não é você mais não. Então, quando você coloca uma cláusula de retratabilidade e revogabilidade, você está criando uma condição especial de segurança para o seu comprador. E se nós formos imobiliários e estivermos vendendo, então, imóvel do nosso cliente vendedor, a cláusula de retratabilidade e revogabilidade não ajuda em nada a ele. Você só vai colocar essa cláusula se o comprador exigir. Porque na medida que você bota em retratabilidade e revogabilidade, eu estou tirando do meu vendedor a possibilidade de ele desistir. E às vezes você não explica isso para o teu vendedor. Tu bota lá que é retratável e revogável. Se por acaso no meio do caminho o teu vendedor quiser desistir, topou, inclusive fez as contas dele, topou querer perder o sinal em dobro, pagar a multa, e tu vai olhar para ele e dizer: não, cara, eu botei uma cláusula de retratabilidade e revogabilidade aqui, você não vai poder desistir não. Não, mas eu não posso mais vender, mudou tudo na minha vida, não vou mais viajar, vou ficar aqui, o green card não deu certo e tal. Não, cara, tu não vai mais poder desistir, a não ser que o comprador concorde com você. Então veja, preocupação que a gente tem que ter. A gente colocar uma cláusula dessa no contrato, que parece simples, é bonito, a gente fica satisfeito, e quando o cara lê o nosso contrato, o cara botou lá, o cara botou lá na cláusula de retratabilidade e revogabilidade, o cara deve estar sabendo o que está escrevendo. Parece que às vezes a gente não sabe. Então, saiamos daqui hoje com isso na cabeça, já vou ficar muito satisfeito. Cláusula de retratabilidade e revogabilidade. Você só coloca se o comprador exigir e com a ciência do seu vendedor. Por que você vai perguntar ao vendedor? Porque você vai estar dizendo para o vendedor que eu estou tirando a sua opção de desistir do negócio. Ok, perfeito. Bote a cláusula de retratabilidade e revogabilidade. Se não, você esquece retratabilidade e revogabilidade, e lá na cláusula do valor do imóvel, lá depois do sinal e o restante do saldo, você vai colocar, no caso de impossibilidade ou no caso de arrependimento, se for o vendedor, ele perde o sinal, se for o comprador, ele devolve em dobro. Você está deixando o seu vendedor com a possibilidade de ele desistir do negócio. Claro que, se na mesa de negociação, o comprador, que pode estar ladeado de um de vocês hoje, porque a partir do momento que agora você estiver do lado do comprador, você vai ou não vai exigir a cláusula de retratabilidade e revogabilidade? Claro que vai. Porque qual é a garantia que você está dando para o seu comprador? Você está dizendo: irmão, fica tranquilo, nós vamos pagar aqui o sinal
E se no meio do caminho ele inventar desistir, a gente deposita esse valor lá no juiz, juntamente com todas as custas de transferência, e o juiz vai te dar este imóvel independente dele querer ou não. É essa a garantia que tu está dando para o teu comprador. Então, se você estiver de lado do comprador, exige essa cláusula. Se você estiver prestando um serviço para o vendedor, só coloque essa cláusula se o comprador exigir e depois de você conversar com o seu vendedor. Por que eu me preocupo tanto com promessa de compra e venda? Porque as escrituras são feitas pelos cartórios, os documentos cartórios exigem, as formalidades do tabelião exigem por demais. Então esse daí eu não me preocupo. Eu me preocupo é com o contrato que a gente faz em cima da mesa da gente, lá do escritório nosso. Aí sim eu me preocupo. Porque não sei, ou nem sempre, a gente tem o cuidado, na verdade, de cercar aquele instrumento que é importantíssimo. A gente já viu, inclusive, que com um contrato só você pode bater nas portas do judiciário e conseguir o imóvel para si com uma simples cláusula que a redação diz: o presente contrato é celebrado em caráter retratável e revogável. Com essa simples cláusula, você deu poder ao comprador a conseguir o imóvel para si, independente da vontade do vendedor. Então veja que um contrato de promessa de compra e venda, não estou falando dos das construtoras, que estes são complexos, que geralmente envolve já a forma de se o cara quiser financiar, se não quiser, ou seja, já envolve tudo. Mas esses contratos de promessa de compra e venda do imóvel avulso, hoje é difícil passar de 10 cláusulas, 12 no máximo. Você tem do preço, você tem a qualificação das partes, você tem do preço com a questão do sinal, não sei o que e tal. Você vem para as obrigações de que a partir da entrega da chave assume água, assume não sei o que, até a entrega das chaves, quem fica com tudo isso é o vendedor. Você vai ter todos os custos de escritura, laudêmio e não sei o que por conta do comprador. Você vai ter alguma besteira acerca da posse do imóvel. Você vem a cláusula da comissão, que é importantíssima. E você vem a cláusula ali da irretratabilidade e revogabilidade, se tiver, e encerrou-se o contrato. A grande maioria das promessas de compra e venda tratam exatamente disso. Se não for um contrato que tem alguma especificidade acerca de como vai ser devolvido o imóvel. Isso é muito importante, e a palavra em seguida, só pela ordem, eu dou lá para o cidadão listrado lá atrás, em seguida para a senhora. Isso é absolutamente importante, até pela responsabilidade que o Código Civil trouxe para nós, corretores, quanto ao dever máximo de informação. Tá? Então, cumprindo o dever máximo de informação, conforme está previsto no Código Civil, lá no capítulo do contrato de corretagem, a gente tem de forma absoluta de prestar a melhor e maior informação, porque é através da nossa informação que faz o comprador decidir ou não pelo negócio. Então, qualquer decisão do comprador que por acaso seja equivocada ou seja errada por uma falta de informação ou por uma desinformação nossa, isso pode vir para cima da gente por responsabilidade civil. Em regra, quando se fala em certidão, se fala em certidão das fazendas, né? A federal, a estadual, que a grande maioria não tem, porque se não for comerciante não vai ter pepino nunca, e a de IPTU do imóvel. Tá? Aí, CNDT da trabalhista, que é a... Perfeito. Aí, se for pessoa jurídica, não, você cresce até para as outras. E isso era até uma preocupação maior, vou te dar a palavra em seguida, e isso era até uma preocupação maior quando a gente não tinha a obrigatoriedade que hoje existe pela lei de 2005, a 11.037, da unicidade de atos na matrícula. Porque lá a lei de unicidade de atos na matrícula diz que antes a gente ia atrás de certidão de protesto, certidão de distribuição do fórum, tá? É claro que isso ainda é uma precaução que a gente pode ter numa transação de um terreno de não sei quantos milhões para a construtora, claro. Mas no varejão, dos apartamentos aí de 500, médio alto padrão, como o Ricardo falou, se você for atrás de certidão de tudo que é canto para fazer o negócio, você não realiza o negócio não, né? Mas, voltando, com a lei que obriga a unicidade dos atos na matrícula, o mais importante que a gente precisa ter a todo momento é matrícula atualizada. Está limpa, está sem penhora, está sem ônus nenhum, a transação pode ser feita, claro, somando com as certidões fiscais. Ah, Herbert, tem uma ação lá no fórum
uma execução lá no fórum, que é acerca de um débito dele. Se tiver averbado na matrícula, perfeito. Mas aí o cidadão vai ter que, de qualquer forma, vir a se defender no processo, então prefiro ter esse estudo todo antes. Faça. Prudência aí, canja de galinha, prudência e tal, não faz mal a ninguém. Tá? Mas que de fato, do ponto de vista jurídico, até o dia de se lavrar a escritura, não tem lá qualquer ônus de execução nenhuma, não tem nenhum registro de qualquer penhora, se vier posterior, terceiro de boa-fé. Tá? Então eu sempre me preocupo com isso, porque as escrituras são feitas lá pelos cartórios, vão exigir as certidões necessárias, mas aqui não. Aqui a gente às vezes relaxa um pouco, é na nossa imobiliária, é uma relação com um amigo, tá? E aqui eu vou até saltar algumas coisas, pela questão até do tempo para a gente ficar efetivo, mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar de que a gente precisa ter em mente a seguinte premissa: a minha promessa de compra e venda tem que ser assinada e celebrada, porque tem legitimidade e capacidade de assinar a escritura. Não adianta eu, porque conheço o Apolo, porque o Apolo me conhece há muito tempo, colocamos o imóvel do meu pai para vender lá na imobiliária do Apolo, apareceu uma promessa de compra e venda hoje, o cara está querendo assinar, meu pai está fora, e o Apolo liga para mim e diz: Apolo, cara, tu me conhece, pode fazer a promessa aí que eu assino. Assino pelo meu pai. Irmão, eu aprendi há algum tempo o seguinte: quando é para dar certo, não precisa nem de contrato. Bastaria pegar na mão, tá fechado? Tá fechado. Por que a gente precisa de contrato? Pela imprevisibilidade de dar certo ou dar errado. Se eu soubesse que ia dar certo, quando quem paga, paga e quem entrega, entrega, eu não precisaria de contrato nenhum. Mas o Apolo fez isso porque queria celebrar o negócio e fez eu e tal. No meio do caminho, botou cláusula de retratabilidade e revogabilidade, que o comprador pediu. No meio do caminho, meu pai, por algum motivo, se negou de assinar a escritura, seja pelo preço, seja por alguma coisa. Será que esse cidadão que pagou o sinal aqui, que pegou a cláusula de retratabilidade e revogabilidade, que está com um contrato de promessa de compra e venda na mão, vai conseguir bater no judiciário e pedir a adjudicação do imóvel para si, depositando o saldo que ele falta pagar? Claro que não. Por quê? Porque o contrato foi celebrado com uma pessoa que não é o quê? Legítimo. Eu tenho um exemplo bem esdrúxulo para a gente fixar. Mas a gente, por exemplo, faz promessa de compra e venda só com o marido. E para não ser machista, às vezes faz só com a mulher. E apesar do STJ já ter dito que não é nula essa promessa sem a outorga do marido ou da mulher, mas por que ele diz que não é nula? Porque se ele disser que é nula, não vai poder sair daí nem perda nem danos. Mas na medida em que um dos dois não assinam e se negam a assinar a escritura, o juiz não considera nula a promessa, mas não tem como obrigar aquele que não pactuou a assinar a escritura. E aí aquela obrigação que você achava que era de transferir o imóvel, vai virar uma obrigação simplesmente de perdas e danos. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, como o senhor Oliveira falou, faz o dossiezinho, tá na matrícula casado, irmãozinho, você tá como casado? Não, aí faz tempo o quê, cidadão? Não, faz tempo que eu me divorciei, me separei, vamos documentar aqui tudo bonitinho. Por que não está na matrícula? Divorciou mesmo? Vamos fazer a averbação de divórcio? Não, divorciei não, estou só separado, tá, aí o senhor vai vender sozinho esse imóvel? Vai assinar a promessa sozinho? Se essa mulher do senhor não assinar, não, ela assina, o senhor não se preocupe não que ela assina. Não. Precisamos ter cuidado com isso. Volto mais uma vez. O dever de informação nosso, o cidadão compra o imóvel achando que estava tudo perfeitinho, por um defeito de informação ou por um defeito no serviço nosso, uma operação dessa não se realiza,
vão vir atrás de quem? Da gente, não é nossa Oliveira? Pronto, eu nunca tive qualquer questionamento de renúncia absoluta. Eu apenas tenho sempre receio de renúncias de forma ampla. Heber, você vê alguma possibilidade do cidadão depois, com a renúncia dessa ampla, vir alegar que foi, sei lá, que se fosse desse jeito eu queria? Pode. Ah, eu dei essa declaração jamais achando que ele ia vender o imóvel por 50% do valor, porque se fosse por 50% do valor eu também queria. Tá? Então eu sempre tenho receio dessas renúncias já de forma ampla e restrita, porque sempre há uma possibilidade do cidadão vir questionar, vir dizer que foi coagido, vir dizer que foi enganado, vir dizer que não foi do jeito que foi oferecido para ele. Tanto é que a lei exige que na notificação tenha o preço. Eu tenho que oferecer por um preço. Se ele renuncia aquele. Ah, eu vou renunciar todo e qualquer preço. Perfeito. Vamos usar? Vamos. É absoluto? Do mesmo jeito que, rapaz, aceite aí 5 aluguéis a mais aí, 5 aluguéis adiantados, me dê o recibo tudinho. Para lá na frente ele usar isso contra mim, enfim. Tem que ser. Tá? Procuração em causa própria, uma procuração específica, tá? Para você vender o imóvel para si. Qualquer outra procuração que você tenha pública com poder de venda, você não pode vender para si, você só pode vender para terceiros. Tá? A única procuração que você pode vender para si mesmo é de causa própria, tanto é que ela inclusive recolhe ITBI, é um instrumento à parte. Tá? Cláusula de retratabilidade e revogabilidade a gente já conversou um pouco. Sinal e princípio de pagamento, eu terminei invertendo, gosto muito de falar sobre isso aqui é só definindo tudo que a gente conversou no começo. Uma súmula do STF que trata exatamente da cláusula de arrependimento, devolução do sinal, e eu tenho aqui um quadrozinho, um resumo de quando eu uso não arrependimento, as arras são confirmatórias, pode ser pedido indenização e eu posso colocar a cláusula de retratabilidade. Quando eu prevejo arrependimento, eu não posso colocar a cláusula de retratabilidade, ela é incompatível. Essa é uma súmula do STF, até antiga, deixa eu ver se eu volto. 412. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem as deu ou a restituição em dor por quem a recebeu exclui a indenização maior a título de perdas e danos. Isso é quando eu já prevejo o sinal como multa, eu não posso pedir uma coisa além daquilo ali. Quando eu dou o direito de arrependimento. Quando eu digo lá que não vai ter cláusula de retratabilidade e revogabilidade, e eu digo que se não for realizado, você perde o sinal, eu posso ter tido um prejuízo gigantesco, que aquele sinal seja irrisório para mim, mas eu não vou poder pedir indenização maior. Senhores, diante do que o Apolo pediu para a gente conversar um pouco numa quarta-feira dessa, era o que a gente tinha para conversar meio que corrido, estou aqui às ordens de vocês. Todos. Obrigado. As primeiras, vou ser bem breve aqui com vocês, e bem objetivo. Eu acho que, dando exemplo também, fica uma coisa mais didática, certo? A primeira modalidade de locação, uma nova modalidade que está surgindo no mercado, aliás, já está aí, é a locação relâmpago. Como foi que surgiu essa locação relâmpago? Pessoal, através do Booking, através do Quinto Andar, através do Airbnb. E qual o problema que isso trouxe para o mercado imobiliário? Problema entre aspas. Pessoal, o contrato de locação por temporada, a lei prevê um prazo máximo, é de 90 dias. Certo? Porém, pessoal, a lei 8241 de 1991, pessoal, essa lei foi criada na década de 90, início da década de 90. Ninguém imaginava que depois de 30 anos, praticamente, a gente poderia alugar através de um simples telefone. O que isso quer dizer? O legislador não previu que a locação por temporada pudesse ter um prazo mínimo. Ela só tem um prazo máximo, 90 dias. Agora, prazo mínimo tem? Não tem. Posso locar, pessoal, um determinado imóvel por um prazo de 2 dias. Posso locar até mesmo por 1 dia. Posso locar. Mas isso, pessoal, na época,
década de 90, isso é coisa para pousada, isso é coisa para hotel. E o que é que isso vem causando? Dor de cabeça nos síndicos. Pessoal, essas locações, que se chama locação relâmpago, ela tem uma rotatividade de gente muito grande, certo? Algumas pessoas vão por férias, determinadas viagens, passa 2 dias naquele imóvel, depois sai, já passa outros 2 dias em outro imóvel. O que é que isso pode acarretar, pessoal? Insegurança no condomínio, perturbação no condomínio. Já ouvi casos de turistas, tá? Lógico que não podemos generalizar, mas já vi casos de turistas, casos mesmo, de gente pelada correndo no corredor. Imagine isso no seu prédio. Imagine isso no seu prédio. Então surgiu, como tudo do direito, 2 correntes. A primeira corrente diz o quê? Não, é perfeitamente possível. É o direito de propriedade da pessoa. Não tem que ficar regulando, não. E outra, a lei não prevê prazo mínimo. Estamos de acordo com a lei. Já a outra corrente, o que é que ela diz, a outra corrente? Olha, isso é um abuso do direito de propriedade. Isso traz insegurança. Isso afeta o sossego. Geralmente, o pessoal que vem de férias, ele não vai dormir 10 horas da noite. Não vai dormir 11 horas da noite depois do Big Brother. Vai meter a farra. Então, pessoal, estou trazendo isso para vocês, por quê? Porque os tribunais superiores ainda não decidiram de uma maneira unânime para saber se é possível ou se não é possível. Em São Paulo, certo? Já houve um caso existe esse tipo de locação, bed and breakfast. O que quer dizer isso aí? É cama e café da manhã. É uma locação menos de 1 hora. Chego à noite, vou dormir e aí eu já vou para o café da manhã e já saio. Esse tipo de locação surgiu na Irlanda. Ah, pô, é historiador? Não, de jeito nenhum. Só estou querendo mostrar para vocês. Meia diária, como se fosse. Certo? Então isso é um tipo de locação que ainda tem muito a se discutir. Tem gente interessada, corretor é interessado nesse tipo de discussão. Síndico é interessado. Sabe o que mais, pessoal? Hotéis. Vocês acham que os hotéis são a favor desse tipo de locação? Os hotéis possuem um conselho muito forte. Então vocês acham que não vão perturbar o Poder Judiciário para que seja julgado de determinada outra maneira? Então, esse fica um tipo de pensamento, tá? Quem é síndico, Julião é síndico, Herbert já foi síndico, tinha Diva que já foi síndico, sabe quanto isso pode trazer problema. Uma coisa é você alugar por temporada, por 2 dias, um Golfville. Golfville tem 70 blocos. 70 blocos, cada bloco 4 andares, cada bloco 2 torres, enfim. Outra coisa, pessoal, é alugar um apartamento ali de 6 andares, 1 por andar, onde todo mundo se conhece. Imagine o problema que isso pode acarretar. Então a gente tem que ver os 2 lados, certo? E tudo quando fique à vontade. Quando se trata de condomínio, se trata do bom senso, certo? Trouxe aqui quem faz parte do grupo. Eu vou jogar esse material lá no grupo, tá? Novamente, quem não for do grupo, adiciona. Só manda uma mensagenzinha, já vi que algumas pessoas mandaram, já estou adicionando. O telefone, 99693-4949, certo? Isso aqui são decisões, para vocês verem, pessoal, que não está unânime. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em determinadas datas, diz que apoia, é a favor da locação relâmpago. Em outros momentos, outra turma diz que não. Então está uma confusão muito grande. A gente ainda está no início da história. Quem sabe daqui a 10 anos a gente vai estar reunido aqui de novo e a gente vai estar dizendo qual foi a solução realmente que foi tomada
para esse tipo de caso. Outro contrato que vem surgindo cada vez mais, sale leaseback. No português, é um contrato de venda e arrendamento, mas no português mesmo, pessoal, é o quê? Vender para alugar. Pô, mas como é esse tipo de contrato? Vamos trazer um caso hipotético. Acho que com exemplo, a gente dando exemplo, fica mais didático, certo? Pessoal, vamos imaginar que uma grande empresa, e isso realmente aconteceu nos Estados Unidos, uma empresa de cosmético, certo? Vamos dizer que essa empresa está passando por uma grande crise econômica. Ela tem sua sede própria, pessoal. Porém, ela está passando por uma grande crise econômica. O passivo dela, devendo a folha salarial, a parte trabalhista, a parte tributária, enfim, o que vocês imaginar, ela estava devendo. E o que a pessoa pode fazer? Esse tipo de contrato. Olha só. Como é esse tipo de contrato? O sale leaseback. Pessoal, eu, dono da empresa, estou passando por um maior perrengue, certo? Eu procuro um investidor. Amigo, investidor. Bonifácio tem cara de investidor. Amigo investidor, compre esse terreno da minha empresa e eu vou ser o teu locatário. Pessoal, na prática, como é isso? Aí a pessoa vai, paga aquele terreno, o antigo proprietário, dono da empresa, continua lá. Quem está passando pela rua, pessoal, nem imagina que aquela empresa está passando por dificuldade, nem imagina que ela foi vendida, porque ela continua lá. Ela vai continuar lá do mesmo jeito. Então a pessoa dá aquela compra e venda daquele imóvel. A empresa que estava numa situação financeira muito ruim, ela vai ter um capital de giro para começar o quê? A se inovar, a investir mais, para tentar se reerguer. Então esse é o tipo de contrato que está sendo novo. Surgiu nos Estados Unidos uma empresa de cosmético, tá? E tinham 88 lojas. E ela fez esse tipo de contrato. Vendeu a sede. Ninguém imaginava. Ela fez ali, olha, nem precisa sair. Ao invés dela ser a proprietária, ela passou a ser a locatária, o inquilino. Ela teve condições de respirar, pagar todos os impostos, tudo que ela estava devendo e se reerguer. Hoje, atualmente, ela já comprou, novamente, 30 estabelecimentos. 30 estabelecimentos. Tinha 88, estava quebrado, começou a fazer esse tipo de negócio e agora já está com 30 estabelecimentos de volta. Como é que consegue vender se está com todas as certidões fiscais? O que ela está vendendo é o espaço físico, não é a empresa. É totalmente diferente. É o espaço físico. E ela faz um arrendamento. É o proprietário. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Tá? Isso não tem nenhum problema. O que está funcionando lá é uma empresa. Mas o local pode ser outro. Por exemplo, totalmente diferente. Por exemplo, minha família tem um comércio, certo? Minha família tem um comércio, pessoa jurídica. Mas o dono da proprietária é a pessoa física. Isso não tem nenhum problema, pessoal. Perfeito? Tá jóia? E o próximo é o Build to Suit. Um contrato que vem sendo extremamente utilizado no mercado imobiliário, aqui que começou pelos Estados Unidos, tá? E muito utilizado aqui no Ceará. Farmácias. Vocês estão vendo aí, toda esquina tem uma farmácia. Isso é gente ganhando dinheiro, pessoal. Olha só, o Build to Suit, vou falar também de uma forma didática, com exemplos aqui, que é para melhor, para a gente absorver melhor a informação, certo? Pessoal, se uma empresa quer montar uma sede, a empresa tem a sua sede própria, mas ela quer crescer mais, quer montar, vamos dizer, um McDonald's, certo?
uma rede de McDonald's e tal, e um cara quer montar o McDonald's agora ali na Dom Luiz. Pessoal, em regra, como é que o pessoal faz? Vai lá, compra o terreno, depois constrói o imóvel, constrói o edifício do McDonald's, né? Que é sempre, vocês todos, quando eu estou falando do McDonald's, vocês estão imaginando já aquela casinha, com aquele telhadozinho, aquela partezinha na frente, a área externa, o estacionamento, todos estão passando aqui pela cabeça aquilo ali, certo? Então, quando a pessoa, em regra, vai comprar, vai abrir uma nova sede, que seria o McDonald's, no nosso caso, ele teria que comprar um terreno, teria que pegar uma construtora para construir determinado estabelecimento. Isso quer dizer o quê, pessoal? Um gasto muito grande, é uma fábula de dinheiro, pessoal. O que isso acarreta? Uma perda de capital de giro da empresa. Ela vai gastar horrores para aquilo ali. E o que acontece com o Build to Suit? Sabe como é que acontece? Quero montar um McDonald's? Beleza, vou pegar um investidor. Que geralmente é pessoa jurídica. Geralmente pode ser um banco, ou tem muitos investidores também. Certo? O que acontece? O senhor investidor, Bonifácio, por gentileza, eu queria montar um McDonald's. Agora é o seguinte, eu queria que você montasse ali na Dom Luiz e construísse dessa forma aqui. Vocês todos estão imaginando o McDonald's. Eu queria que você construísse desse jeito aqui. Qual é a vantagem desse tipo de locação? Ora, pessoal, para o locatário, eu não vou desperdiçar uma fábula de dinheiro logo de imediato quando eu vou montar meu negócio. O terreno é dele, é isso? Não. No Build to Suit é o seguinte, Bonifácio, estou querendo montar um McDonald's. Bonifácio, pega o terreno da Márcia, compra e faz esse tipo de imóvel aqui, eu mostro. Ele vira o proprietário do terreno, né? Aí ele vai lá na Márcia, a doutora Márcia. Doutora Márcia, quanto é? 100 mil. Pronto. 100 mil e agora o Bonifácio vai construir uma outra sede do McDonald's. Estou colocando vocês muito ricos numa quarta-feira à noite. 100 mil. 100 mil é uma questão porque geralmente o advogado, o corretor não gosta muito de matemática. É para ficar mais, ou 1 milhão também poderia ser muito bem. Então o que acontece, pessoal? O que acontece? O Bonifácio foi lá na doutora Márcia, comprou aquele terreno, construiu. Qual é a vantagem? Voltando. Pessoal, Apolo, eu não gastei com aquilo ali não. A minha vantagem é isso. Eu não perdi o capital de giro. E qual é a vantagem para o Bonifácio? Pessoal, é a rentabilidade da locação. Certo? Como o próprio nome está dizendo. Construído para servir. Tá? Esse tipo de locação, pessoal, ele requer um estudo muito detalhado. Não é uma locação qualquer. Por exemplo, Bonifácio, vamos colocar aqui um valor de 50 mil, pode ser? Pode ser. Não é assim. Esse tipo de locação, ele requer uma equação econômico-financeira impecável. Para fazer esse tipo de locação, precisa estar o corretor, precisa estar o advogado, precisa estar o contador, precisa estar o engenheiro para saber quanto que vai ser a obra. E um outro detalhe, esse tipo de locação, pessoal, geralmente é por 25 anos, 20 anos, 30 anos. Por isso, a equação econômico-financeira para esse tipo de locação tem que ser detalhada. Não é só o livre-arbítrio de dizer, Felipe, vamos fazer esse contrato por 50 mil, pode ser? Pode, beleza. Vai ter muito gasto para o Felipe. Ele vai comprar o terreno, ele vai construir, então ele tem que fazer de uma maneira, certo? O nome que se chama é isso, equação econômico-financeira. Muito detalhada, certo? E aí, pessoal, fazendo esse tipo de contrato de locação,
Os investidores viram na lei de locação dois grandes riscos. Quais são os dois grandes riscos? Está lá no artigo 4º e no artigo 19. Artigo 4º, pessoal, é o seguinte, ele fala da multa proporcional. Tá? Alguém aqui que trabalha com locação sabe o quê? Quando você faz um contrato de locação e o inquilino desiste, ele tem que pagar uma multa por quebra de contrato. E essa multa, o valor dela é proporcional ao tempo do contrato. Só que a gente, pessoal, imagina um contrato build to suit. Eu fiz aquele imóvel, justamente, Bonifácio fez aquele imóvel, justamente para ser um McDonald's. Aqui um ano fecha. Daqui, fizemos um contrato, Bonifácio, a locação, então, a gente já chegou aqui com a equação econômico-financeira, a locação aqui vai ser de R$60 mil por mês, tá? E vai ser por 20 anos. Isso é um contrato build to suit. Só que, chega para o 3º ano, eu digo, Bonifácio, eu vou ter que quebrar o contrato. Estou vendo que o pessoal está mais por Burger King e eu vou ter que quebrar. Vou ter que quebrar esse contrato. Pessoal, imaginem o prejuízo que o Bonifácio vai ter. Aí eu digo assim, Bonifácio, mas não se preocupa não, Bonifácio, que eu pago a multa proporcional. Pessoal, se for pagar essa multa proporcional, não vai pagar nem direito o terreno que o Bonifácio comprou. Está vendo aí que o pessoal, os estudiosos do direito, os estudiosos do mercado imobiliário, viram? É incompatível com a realidade do mercado. A lei de locação, a 8245, nesse artigo, está incompatível. Inteiramente incompatível. E mais, existe outro artigo, pessoal, que é o artigo 19, que diz o seguinte: locador e locatário, tá? Depois de 3 anos de assinado o contrato, eles podem pedir uma ação revisional. Tá? Às vezes acontece, por exemplo, eu tenho uma casa e construí um viaduto na frente da minha casa vai desvalorizar. Então se pede uma ação revisional. Agora vocês imaginam, eu com Bonifácio, o valor é quanto? 60 mil. Todo contrato build to suit, você faz uma equação econômico-financeira extremamente perfeita, delicada. Agora vocês imaginam, a gente acordou, viu, chegou a essa conclusão que o valor da locação é de 60 mil. Só que depois de 3 anos, que é o que a lei sugere para pedir uma ação revisional, eu, inquilino, entrei com uma ação revisional. E o juiz diz, 60 mil está caro. O valor mesmo é 40 mil. E o juiz sentencia colocando o valor do aluguel, 40 mil. Quebra novamente o Bonifácio. Imagina, como eu estou falando para vocês, para chegar nesse valor, eu vou bater nessa tecla, para chegar nesse valor, não é para o simples arbítrio. Tem todo um estudo por trás disso aí. Um engenheiro, um corretor, fazendo pitã, um advogado, vendo as cláusulas jurídicas. Enfim, então isso aí trouxe uma instabilidade para o mercado, por conta desses 2 artigos. E aí os investidores internacionais começaram a não mais fazer investimentos aqui com build to suit no Brasil. Pessoal, o build to suit ele é de extrema importância. Ele gera emprego, ele gera impostos, ele gera um montão de coisas. Eu vi essa modalidade antes de mudar para cá, falou de McDonald's, mas lá no Pará eu vi com bancos. Com bancos, né? Fora McDonald's, temos farmácias, tem como é teu nome? Cleibson. Prazer, Cleibson. Então, pessoal, o que aqui o nosso ordenamento jurídico trouxe? O artigo 54A. Tiveram que alterar a lei de locação, para a gente continuar com esse tipo de contrato, build to suit, BTS, para
quem não gosta muito, não gosto de falar essa palavra muito em inglês, BTS, construído para servir, certo? E qual foi essa alteração do 54A? Lembrando, 54A é exclusivamente para esse tipo de contrato, perfeito? Parágrafo 1º, poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão, ou seja, as partes, lógico que isso vai ter interesse no locador, vai dizer, olha, nesse tipo de contrato de locação não pode ter revisão, não pode entrar com ação revisional. Então, esse parágrafo, ele assegura o contrato BTS. E a outra foi o parágrafo 2º, em relação à quebra contratual. Olha só o que o parágrafo 2º diz. Em caso de denúncia antecipada, né, quebra de contrato, pelo locatário, compromete a este a cumprir a multa convencionada que não excederá, não pode exceder, tá, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o final da locação. Ou seja, se eu tenho um contrato de locação por 20 anos e eu entreguei o imóvel por 5 anos, a minha multa, pessoal, vai ser 15 anos de contrato de locação. O pessoal deve falar, algumas pessoas, mas isso é um absurdo, vai ser muito caro. Quando você fez o contrato, tinha uma arma apontada para a tua cabeça? Não. Pessoal, contrato é coisa séria, principalmente tratando de valores exorbitantes. Então, vocês estão entendendo, tanto esse tipo de contrato, tanto o sale e leaseback, eles tiram aquele conceito de que propriedade é fundamental. Deu para, pelo menos, imaginar o antigo contrato de locação, o segundo que eu falei, era a empresa jurídica, certo? Vendendo a propriedade, passando a ser inquilina. O capital de giro movimentar cada vez mais. E o build to suit? Ela comprou? Não, ela alugou. Então, esse tipo de essas novas modalidades de locação, elas vêm trazendo solução para empresas, para poder girar esse capital, certo? E acabando com aquele conceito de propriedade que a gente tem, é cultural aqui no Brasil, que a gente tem que ter uma propriedade, que a pessoa só cresce na vida se tiver aquela propriedade, aquele imóvel próprio. Vocês estão vendo que as coisas vão mudando. Às vezes, é com uma crise, como foi a empresa de cosméticos, que acaba vindo mais soluções, vindo outras formas de locação. Mercado imobiliário, pessoal, ele é muito feroz, ele está em constante revolução. Vocês viram que a locação relâmpago, quando o cara fez a lei, jamais imaginaria locação por aplicativo. Lei de 91. 91. Mas quando ele fez a lei, ele queria saber que ele está fazendo a lei que está indo de encontro à lei 10.406 de 2002. Quando se trata de condomínio edilício. Sim, para a o família. que eu quero falar, não estou julgando de jeito, para mim o Silvio Capanema é o pai da locação. Tanto é que antes dessa lei existiram milhares de outras leis. Eu me lembro, lá na imobiliária, na época do meu pai, o advogado era inteiro cheio de lei. Era sempre mudando. Existiram, pessoal, várias leis tratando de locação. E essa lei do Silvio Capanema vai fazer o quê? 30 anos já. 30 anos. Já passaram 30 anos praticamente e são os mesmos dispositivos. Acontece o quê? Existe uma alteração em relação ao fiador. Mas para esse bate-papo que a gente está tendo aqui, uma alteração, que foi o artigo 54A. Sensacional.